O índice CNN desta semana vai trazer novos dados de uma disputa não nesta ou naquela cidade, mas nas 26 capitais e outras 36 grandes cidades do chamado G100, o grupo de municípios brasileiros que tem mais de 200 mil eleitores e, portanto, podem ter disputas em 2 turnos. Por isso eu já vou dividir a tela aqui com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda para falarmos do placar dos partidos, deste ranking dos partidos há pouco mais de 4 meses da votação de 6 de outubro. Lavareda, muito bem-vindo. Vou começar e já mostrar aqui os dados, começando pelas capitais. A gente vai ver na tela a nossa primeira arte, que vai mostrar que PSD e União Brasil, por hora, lideram. Tem mais candidatos em primeiro lugar, seguidos pelo PL e pelo MDB. Nesses números estão na cor clara desta nossa primeira tela que mostra os partidos mais bem posicionados com candidatos em primeiro lugar. Quando a gente agrega também os pré-candidatos em segundo lugar no índice, seguem em destaque MDB e PL, mas a gente vai ver na próxima tela que também o PT, embora esteja com um número pequeno, sem lideranças, na verdade, em capitais, mas tem 4 candidatos em segundo lugar. Lavareda, mais uma vez, bem-vindo aqui no Índice CNN desta semana. O que esses 2 dados revelam deste cenário quando a gente olha para as capitais e para os partidos que têm pré-candidatos na liderança ou na segunda colocação? Yuri, boa tarde aos espectadores da CNN. Quando nós olhamos esses dados do índice, atualizados relativos às capitais, Yuri, nós vamos ver o seguinte: esses 2 partidos que lideram a disputa até agora, o PSD e o União Brasil, ambos com 6 capitais, eles têm uma distribuição algo diferenciada nas regiões. O PSD, por exemplo, ele tem dois candidatos liderando no Nordeste, 2 no Sul. No Nordeste, os líderes do PSD estão em São Luís e Natal. 2 candidatos no Sul, em Curitiba e Florianópolis, um no Rio de Janeiro, no Sudeste como tal, e outro no Centro-Oeste, na capital de Goiás, em Goiânia. União Brasil tem, Yuri, um candidato líder no Norte, em Porto Velho, 2 no Centro-Oeste, Cuiabá e Campo Grande, e 3 no Nordeste, Salvador, Teresina e Fortaleza. Isso mostra que há uma distribuição regional razoavelmente consistente por parte desses 2 partidos. E eles não estão concentrados apenas no Nordeste, ou no Norte, ou no Sudeste, mas eles têm uma distribuição que, aliando a isso os dados que você trouxe de segunda colocação, mostra que esses partidos, ainda que sujeitos naturalmente à dinâmica da campanha, muito provavelmente eles vão chegar numa situação privilegiada nos resultados lá nas eleições em outubro próximo, Yuri. O Lavareda, ainda falando sobre as capitais, acho que vale a gente jogar um olhar para esses 2 partidos que protagonizam a disputa nacional, PT e PL. Um melhor posicionamento do PL, aliás, no que diz respeito aos candidatos que estão na liderança e mesmo esses que estão em segundo lugar, enquanto o PT não está ainda liderando nenhuma disputa e acaba fazendo isso por meio de alguns aliados, mas tem alguns nomes competitivos na segunda posição. É verdade. O que você revela pelo seu comentário é que nós não temos até o momento, e dificilmente teremos na marcha da eleição, aquela polarização nacional da disputa presidencial de 2022, que se convencionou dizer que tomou o país como um todo, em todas as dimensões. Dificilmente nós veremos isso se verificar nas eleições municipais. Eleições municipais vão apresentar uma taxa elevada de fragmentação e alguns movimentos consistentes de alguns partidos, sim, que nós ainda vamos ver agora com os próximos dados que você vai apresentar. É isso. Agora a gente vai olhar as outras 36 grandes cidades monitoradas até agora pelo índice CNN. Na campanha oficial, vão ser 74 disputas que se somam às 26 capitais e, por isso, formam o G100 dos maiores colégios eleitorais do país. Aqui, nesse cenário, Lavareda, há uma maior variedade de siglas. E quem surge à frente
é o PL, mas vem na sequência Podemos e União Brasil. E o PL também desponta com o maior número de pré-candidatos em segundo lugar no índice CNN, Lavareda. Isso, na sua avaliação, indica uma competição diferente nessas grandes cidades, quando comparada às capitais? É algo diferente, Yuri, como você anota. Por exemplo, o PL está em primeiro lugar em terceiro lugar nas capitais. Eu ia me confundindo. Em primeiro lugar nas capitais está a União Brasil e o PSD. Ele está em terceiro lugar nas capitais e aparece aqui em primeiro lugar. O Podemos não tem candidato liderando em nenhuma capital. A União Brasil, né, que está aqui nessa terceira posição e está em primeira colocação, aparece nas capitais. O MDB aparece na mesma posição. E nessas cidades, nessas grandes cidades, com um eleitorado superior a 200 mil eleitores, mas que não são capitais, o PT aí aparece nessa colocação, nessa sétima colocação. E aparece também o PT com alguma consistência, porque ele tem 3 candidatos liderando e 4 numa segunda colocação. União Brasil aparece com bastante consistência, porque tem 4 na primeira colocação, 4 na segunda colocação. Também o MDB, Yuri, com 3 colocados em primeiro lugar e 3 nomes em segunda colocação. O PL com 6 candidatos em primeira colocação e com 6 candidatos em segunda colocação, mostra que vai ter aí uma presença expressiva no conjunto dessas cidades, embora nós estejamos falando ainda de 36 cidades, tá certo? Ainda faltam algumas dezenas de municípios para nós completarmos o G100 do índice CNN, que trabalha, lembrando aos espectadores, com um agregado inteligente, um algoritmo que agrega as melhores pesquisas, as mais consistentes, todas registradas na Justiça Eleitoral e adicionando valor às características da amostragem de cada uma delas. É isso. Deixa eu continuar neste ranking das grandes cidades, Lavareda, porque tem mais uma tela para a gente chamar aqui, porque aí eu queria te jogar um outro destaque, né? Se por um lado o PL consegue despontar nesse ranking das grandes cidades que não capitais, o União Brasil consegue manter o patamar que tinha nas capitais, o que me chamou a atenção foi o PSD, que vai bem nas capitais, mas nessas grandes cidades ainda não tem candidatos na liderança, não tem o mesmo desempenho de um partido que buscou ali, que atualmente tem o maior número de prefeitos do país, tendo superado uma posição que sempre foi historicamente do MDB, Lavareda. Isso comporta, Yuri, 2 leituras. A primeira leitura é essa que nós fazemos, que o desempenho não é tão consistente quanto o do PL, por exemplo, como nós chamamos nessa categoria, porque ele não tem a mesma quantidade de candidatos que tem no primeiro turno, que tem na primeira colocação, ele não tem na vice-liderança no momento, ou seja, em segundo lugar. Mas, de outro lado, é importante que essas cidades que ele apresenta, nas capitais ao menos, ele vem em primeiro lugar, ele consegue aí 6 capitais, o que vai ser um crescimento importante em relação ao número de prefeitos que o partido elegeu no pleito de 2020, Yuri. Pois é, a gente foi mostrando nessas 4 telas, 2 telas para as capitais, 2 telas para as grandes cidades, porque tem um volume muito grande de partidos e de informação, mas agregando os dados, tanto das capitais quanto das grandes cidades, Lavareda, o índice CNN aponta para um desempenho relevante até agora de uma série de siglas. A gente já falou aqui, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, União Brasil, MDB e PSD, que atualmente tem maior número de prefeitos, e, por sua vez, Lavareda, o PT ainda com poucos nomes na liderança, mas num total agregado aí de 8 nomes em segundo lugar, com alguma competitividade. Olhando todo esse agregado, esse cenário como um todo, Lavareda, e levando em conta, né, o placar dos partidos de forma completa, que comparações que você pode fazer entre este atual cenário da pré-campanha e aquele cenário que saiu das urnas 4 anos atrás nas eleições municipais de 2020? Yuri, até agora, o que chama a atenção, não é, quando você compara os dados, para além de movimentações a maior ou a menor de um partido ou de outro,
Nós comentamos isso sobre a União Brasil, sobre o PSD, mas o que chama a atenção mesmo, Yuri, é o crescimento do PL. Quando você vê o PL, ele praticamente não elegeu prefeitos nas capitais, teve um desempenho reduzido nas grandes cidades que não são capitais. E agora, quando você reúne esse conjunto de municípios, capitais, mas esses municípios que nós reportamos, esses 36 municípios, o PL aparece em primeiro lugar em 11 deles, Yuri, em 11 deles, seguido pela União Brasil em 10 e depois o MDB em 7. Esse provavelmente vai ser um movimento que vai chamar a atenção quando nós nos debruçarmos sobre o resultado da eleição desse ano. Ou seja, a estratégia do PL, que depois de ter registrado o ex-presidente Jair Bolsonaro, que competiu pelo partido, já inscrito pelo partido, depois de ter sido candidato pelo PSL lá atrás, essa estratégia até agora de fomentar candidaturas, de utilizar o prestígio do ex-presidente para incentivar candidatos dos diversos municípios, essa estratégia até agora parece estar dando bastante certo, Yuri. É isso, este é o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, que toda semana me acompanha nesta análise com dados e profundidade sobre a corrida eleitoral mais esperada nas capitais e nas grandes cidades do país. Só aqui na CNN você tem o cenário mais completo das eleições 2024. Lavareda, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Yuri.